Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com essa matéria, com a história da igreja, e nós vamos estudar um assunto bem interessante, que são os concílios. Por que esse assunto é interessante? Qual a importância de estudarmos esse assunto? Primeiro de tudo, porque eles funcionam como um marco, ou os concílios funcionam como um marco para os principais assuntos da igreja ao longo do século, enfim. A gente sabe que muitas questões, muitas doutrinas que assumimos hoje, que consolidamos hoje, que estão firmes, por exemplo, Trindade, a divindade de Cristo, enfim, tudo isso nasce no concílio. Dito de outra forma, não é que vá nascer no concílio, mas o concílio legitima tais ideias, certo? A gente sabe que ao longo desse tempo, a igreja sempre para se reunir, para verificar como anda a doutrina, e é nessa questão que a gente vai fazer uma breve análise, vai fazer uma breve ponderação sobre a importância dos concílios, tá ok? Bom, vamos lá. Primeiro a gente destaca os concílios do primeiro milênio. Coloquei aqui um pouquinho pequeno, muito pequeno, mas primeiro milênio, tá? Esses foram os concílios do primeiro milênio. Vamos ver quais foram. Nicéia, 325, Constantinopla I, em 381, Éfeso I, aqui eu coloquei, desculpa, Éfeso não tem primeiro, Constantinopla, Éfeso 431, Calcedônia, que é muito importante esse concílio, isso aí é uma questão particular, né? Eu considero por demais importante esse concílio, até porque ele vai tratar da dupla natureza de Jesus. A gente vai ver o que, enfim. Vem então Constantinopla II, tá? 553, Constantinopla III, Nicéia 787 e Constantinopla, coloquei abreviado ali, quarto, né? Que vai de 869 a 870, tá? Esses são os concílios do primeiro milênio. Mas para que entendamos o valor do concílio, a gente tem que fazer uma breve ponderação no seguinte. O concílio tem a ver com teologia e doutrina. Os aspectos doutrinários da nossa fé, da nossa crença, daquilo que a gente afirma enquanto cristãos, está relacionado intimamente com os concílios, e ao mesmo tempo os concílios buscam legitimar a teologia e a doutrina. Eu escrevi aqui errado, me desculpem, deixa eu pegar o apagador. Doutrina. Doutrina. Como assim? Será que desde sempre, desde o início, desde quando o cristianismo começou a lançar as suas raízes, desde quando Jesus chamou os apóstolos, as ideias como nós as temos hoje, sempre foram assim? Em outras palavras, sempre acreditamos, a igreja acreditou na Trindade, sempre se defendeu que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, sempre houve explicação para essas doutrinas? Pessoal, a gente vê que havia um elemento embrionário ali na época de Jesus. Era uma sementinha, tinha uma sementinha brotando, uma sementinha de doutrina, certo? Na época, a gente sabe que o apóstolo Paulo, as primeiras cartas começaram a ser escritas por volta ali do finalzinho do ano 59, né? Mas os evangelhos, né, já
também começaram a ser escritos um pouquinho antes, conforme nós os temos hoje. No entanto, as doutrinas não estavam desenvolvidas. Você perguntasse para alguém, como é que é a Trindade? Como é que isso funciona? Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que é? Certo? Esse como, né, essa palavra é muito importante para a gente entender a teologia dos concílios e entender o lugar dele na história da igreja. Como? Né? Não o que, mas como. Por quê, gente? Porque o concílio busca explicar o como. Né? Enquanto que a teologia e a doutrina, né, nos ensinam o quê? O que é? É a Trindade, né? A doutrina da Trindade. Mas como que isso acontece? Correto? Então, toda essa ideia, né, a doutrina, a teologia, já fundamentaram, ou já estavam fundamentando a crença das pessoas. Logo ali na era pós-apostólica, as muitas comunidades, né, começaram a desenvolver os seus credos, começaram a desenvolver a sua declaração de fé. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, fala sobre ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Né? Creio que Jesus vai nos ressuscitar. Tudo que Paulo vai falando ali sobre a ressurreição era uma espécie de declaração de fé. Né? Hoje em dia, por exemplo, em muitas igrejas, existe uma maneira, né, do pregador ensinar o seguinte, eu vou colocar aqui a frase, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Muitas igrejas ensinam isso, muitas igrejas incentivam que os seus membros falem isso no culto. É uma maneira de declarar a fé, correto? Entenderam? Outras maneiras existem, né, de declarar a fé. Né? Onde, por exemplo, pode ser oriunda de uma música, né? Onde quer, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Né? Um exemplo. Isso é uma forma de declarar e de enfatizar a fé que se tem em Cristo. Na igreja primitiva, essas confissões de fé já estavam existindo, já estavam presentes, só que não estavam sistematizadas, não estavam elaboradas. Essas confissões, elas não haviam sido ainda tematizadas dentro da teologia. Tá? Sendo assim, por isso que eu falei antes, o concílio não cria a doutrina, o concílio, o dogma, né? O concílio reconhece o dogma, legitima o dogma e explica o dogma. Tá ok? Só que, ao longo do tempo, vão surgir diversas vertentes. Tá? Algumas vertentes que vão dizer que Jesus não tinha vindo em carne, Jesus era um espírito. Outras vertentes que vão ensinar que deve se guardar um certo costume dos judeus, os gentios deveriam guardar. Aí outras vão dizer que não precisava. Tá? Então são várias e várias vertentes que existem ao longo, que vão existir aí no início do cristianismo. Agora imagine aí, pessoal, hoje também acontece isso. Você vê, vamos colocar aí na sua rua, na rua da sua casa, ou no seu bairro, talvez. Talvez existam aí, sei lá, no mínimo 3 igrejas no seu bairro. Cada uma tem uma percepção diferente da fé, correto? Uma igreja batista, por exemplo, vai ter uma concepção X, uma igreja presbiteriana Y. Tá? As suas diferenças, seus limites, né? Seus pontos identitários, aquilo que faz o batista ser batista, o presbiteriano ser presbiteriano, o pentecostal ser o pentecostal, certo? Tem essas diferenças. Só que essas igrejas, a gente não vai chamar
de igrejas hereges. A gente não vai dizer que são comunidades hereges, que são seitas, correto? Por quê? Porque essas igrejas afirmam o essencial da fé cristã. Mas no início, lá na igreja primitiva, tinha muito conflito, muita ideia que era herege, muitas ideias que eram contrárias à natureza de Cristo, tá? E o concílio ou os concílios vão rejeitar essas ideias e vão sustentar aquelas que já estavam sendo reconhecidas como fortes, firmes e com base também na grande tradição, com base nos apóstolos, enfim. E a gente vai ver como que isso aí vai funcionar. Por que a igreja rejeitou uma e abraçou outra, né? Se elas estavam ali também no mesmo tempo. Bom, entendida essa parte, nós vamos verificar esses dois concílios aqui mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Apesar aí da distância de quase 60 anos um para o outro, né? A gente vai considerá-los quase ao mesmo tempo. O que estava acontecendo aqui nesse concílio? Tem um sujeito chamado Ário, o bispo Ário. Alguns chamam de Ários também, né? Mas vou escrever aqui, Ário. Ário era representante de uma ala gnóstica da filosofia. Ele acreditava em uma série de concepções bem próprias do gnosticismo. E aí uma dica para vocês, se vocês quiserem se aprofundar na história da igreja, eu sugiro que vocês, pelo menos a igreja primitiva, né? Sugiro que vocês enfatizem bastante, estudem bastante a influência do gnosticismo no primeiro século, tá? E de que maneira ele serviu para o desenvolvimento dessa corrente gnóstica dentro da igreja. De que maneira isso serviu para que o gnosticismo entrasse na igreja, correto? Então, no primeiro século, começou a surgir uma corrente que chamamos de proto-gnosticismo. E isso tem tudo a ver com Ário. Por quê? Essa corrente dizia que a matéria era má, que Deus não se agradava da matéria, que quem criou a matéria foi um Deus mau chamado Demiurgo. Tá? Eu estou colocando aqui o gnosticismo de uma maneira bem ampla, né? As diversas vertentes. É claro que tinha, por exemplo, um Maciel, por exemplo, defendia o docetismo, que dizia que Jesus era apenas uma aparência de corpo, mas não tinha um corpo em si. Né? Aí vem outros que diziam que Jesus era um corpo, mas a mente de Jesus era uma mente divina. Né? Por exemplo, Apolinário dizia isso, era uma espécie de Frankenstein, né? O corpo de homem, mas a mente de Deus. Né? Então, era um negócio confuso, um negócio que tentava, via gnosticismo, ensinar sobre o que Jesus tinha a ver com divindade e com a humanidade também. Tá ok? Bom, Ário chega, então, a fomentar a ideia de que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus era uma espécie de espírito e que lá na cruz toda aquela encenação foi uma maneira de Deus conseguir atrair Satanás como se fosse uma isca e lá na cruz, vence o diabo, tá? E na verdade o sofrimento não foi aquilo que pareceu ser de fato o que foi o que o Evangelho nos conta. Tá? Tudo isso porque para o gnóstico a matéria era má. Por exemplo, em Atos 17,
A gente encontra lá o discurso de Paulo em Atenas. Você confere aí na sua Bíblia. Esse discurso, Paulo começa a falar sobre Jesus Cristo e de que maneira ele era o Criador, de que maneira Deus, né, na verdade, o Deus desconhecido era o Criador do universo e tal. Aí lá no finalzinho Paulo fala o quê? Esse mesmo Jesus, Deus vai ressuscitar. Desculpa. Esse mesmo Jesus, Deus ressuscitou dentre os mortos e nós também vamos ressuscitar com Ele. Temos a esperança de ressurreição. Por que os atenienses fizeram? E a gente vai ouvir você em outra oportunidade, Paulo. Vou falar de ressurreição. Por quê, gente? A ressurreição era um assunto que não estava... O pessoal não tinha esse apreço pela ressurreição. A ressurreição era uma maneira de dizer que a vida voltou no corpo e que a vida continuou lá. Porque o corpo, para eles, para a época, para os gnósticos, o corpo era algo mau. O corpo não tinha valor, mas no cristianismo, o cristianismo resgata o valor do corpo, certo? O valor da carne, do sangue. Então, Ário estava indo contra essa ideia. Ário não concebia a ideia de um Jesus, né? De um Deus que pudesse ser, sei lá, corpóreo. E ele também ensinava o quê? Ele ensinava que Jesus era de uma substância parecida, similar à substância de Deus. Tá? Então, recapitulando, além de não acreditar na corporeidade, o gnosticismo, por exemplo, não assumir a corporeidade, na vertente de Ário, ele colocava também que Jesus era de uma substância similar à substância de Deus e não da mesma substância. Tem uma palavrinha bem interessante que a teologia usa, é uma palavra, um nome grego, né? Esse aqui é homoiousios, né? E essa aqui, ó. Por causa dessa letrinha aqui no grego, Ário foi condenado. Por quê? Isso aqui significa de uma substância, isso aqui é ousia, né? Ousios, né? Ousia, de uma substância similar, isso aqui de uma substância igual ou da mesma substância. O que isso tem a ver com o concílio? O concílio de Nicéia e de Constantinopla, os dois juntos, vão resgatar a ideia o caso de Ário, né, do bispo Ário, e vai rejeitá-los, dizendo o quê? Que Jesus era da mesma substância que o Pai. Jesus não era uma espécie de Deus com D minúsculo. Existem vertentes religiosas aí que falam que Jesus era tem uma centelha de divindade, né, em si, mas que não é Deus. Daí surge o credo, olha só, nesse ínterim aqui da história, surge o credo niceno-constantinopolitano, tá? E aqui também vai ser valorada a questão do Espírito. A gente vai ver também que o Espírito Santo vai ganhar as ponderações sobre o Espírito Santo vão ganhar uma ideia, né, posteriormente nos outros concílios, enfim. Mas aqui surge o credo niceno-constantinopolitano. Qual que é esse credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, e vai falar sobre toda essa questão, e aí que vai ter uma ligação com o gnosticismo, né? Porque o gnosticismo não acreditava que um Deus Pai Todo-Poderoso, né, pudesse criar matéria que era má. Então, o credo niceno-constantinopolitano é uma maneira de refutar o gnosticismo também, correto? E aí, qual é a cláusula que vai falar sobre Jesus?
Ele vai falar. Isso aqui a gente conhece mais a forma reduzida do credo. Não, a gente não tem a familiaridade com a forma ampliada do credo niceno-constantinopolitano. A forma reduzida. Mas na forma completa, existe lá. Creio em Jesus, que é Deus, né, que foi gerado do Pai e não criado. Né? É bem diferente isso. Ari fala que houve um tempo, isso aí é uma frase bem famosa de Ario, né? Houve um tempo em que Jesus não era. Certo? Só que isso é contra a ideia da Bíblia. Né? A Bíblia também nos ensina que Jesus é Deus, enfim. Mas a gente, fazendo uma pausa aqui na história, a gente pode entender não apenas o valor do concílio, mas também tudo que estava aqui nesse meio tempo, nesse intervalo de época aqui. Ok? Agora vamos para o próximo concílio, o concílio de Éfeso. Bem, aqui é o concílio de Éfeso, 431. Esse concílio também vai ter uma importância interessante, primeiro de tudo, porque ele vai afirmar, naturalmente, o concílio de Nicéia e de Constantinopla e vai usar esses dois concílios, essas declarações, o símbolo, né, desses dois concílios como símbolo, ou a declaração desses dois concílios como símbolo. O que seria um símbolo de fé, pessoal? O símbolo de fé era uma maneira de reconhecer e de expressar a fé diante de pessoas que a compartilham também. Não ficou claro? Eu vou dar um exemplo aqui. Você encontra, hoje, é claro que na época isso tinha mais sentido, mas hoje não é bem assim. Mas vamos colocar que hoje a gente encontrasse alguém, a gente viajasse tal, lá para a Ásia, e aí a gente encontrasse uma outra pessoa. Eu virava para essa pessoa e falava assim, olha, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí essa pessoa respondia assim para mim, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí eu respondia, né, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, papapá. E a pessoa respondia a outra parte do credo. Sabe por quê? Para haver uma identificação de fé. Aí quando a gente terminasse de fazer essa identificação, você é meu irmão na fé, tal, enfim. Então o símbolo significava para isso. É uma expressão daquilo que se crê, tá bom? Isso que é um símbolo. E tinha a ideia da seguinte maneira, supondo, nós aqui, eu e você, né, tá me assistindo, fôssemos dois companheiros de fé, de batalha e tal, e aí um de nós precisasse se distanciar, fosse para uma terra longínqua. Aí nós pegávamos uma espécie de argila, né, faríamos um medalhão como se fosse uma faríamos uma espécie de medalha com argila e colocássemos uma assinatura, alguma coisa dos dois ali. E esperássemos secar, quebrávamos, uma parte ficava para você, outra para mim. Supondo que eu quisesse mandar uma mensagem para você, durante aí, sei lá, 1 ano, 2 anos se passaram, eu chamava o mensageiro, entregava para ele o meu símbolo, tá? Esse medalhão quebrado, a minha parte, e esse mensageiro iria até você, e aí esse mensageiro colocaria o seu símbolo, né? Os dois juntos assim viriam, é interessante, então você realmente veio enviado por ele, você não é nenhum impostor, correto? Para isso servia o símbolo de fé, conforme nós cremos, ok? A igreja de Éfeso reforça que, a partir de então, não haveria mais necessidade de formular símbolos de fé, porque isso aqui já era o suficiente. É claro que, a partir de então, vão existir declarações, por exemplo, a declaração de Éfeso, a declaração de Calcedônia, a declaração de Constantinopla, enfim,
não mais símbolos de fé, ok? Então, vem aqui Éfeso 4, 3, 1, tem duas coisas, a formulação do símbolo, correto? E a cláusula Mãe de Deus. Por quê, gente? E aí também vai entrar a condenação de Nestório, e que a gente vai ver aqui o porquê em Calcedônia, que essa condenação de Nestório, ela não foi, por assim dizer, legítima. Houve um erro aí, um falava grego, o outro falava latim, Nestório e Cirilo, enfim. Mas a gente vai chegar aqui a Calcedônia, mas o problema de Nestório começa aqui em Éfeso. Tá? Éfeso condena Nestório, dizendo que Nestório não aceitava as duas naturezas de Jesus, era uma só natureza de Jesus, e vem então a questão da Mãe de Deus, que na teologia o termo é Theotokos. Tá? Vou escrever aqui, que é importante. Aproveitar e vou escrever aqui, porque isso aqui é grego, né? Mas muito fácil ler aqui, né? Vocês podem deduzir aqui. Desculpa. Homoi, isso aqui é um I. Homoiúsios. E aqui é só você tirar o I aqui que vai ficar a mesma coisa. E tem o Theotokos também. Vou colocar aqui o Theotokos para vocês. Eu já comecei escrevendo com a letra errada. Mas é Theotokos. E é Mãe de Deus. Por que, gente, que isso vai ser importante para a teologia? Porque Mãe de Deus, a gente sabe, né, nós protestantes sabemos que Maria é mãe de Jesus, mas por que Mãe de Deus? 431, Concílio de Éfeso, estava em discussão a dupla natureza de Jesus. Jesus era homem e era Deus? Como assim? Aqui já foi dito que é da mesma substância do Pai, certo? Mesma substância. A substância nesse sentido seria a essência, tá? Você pegar, esse é um exemplo clássico que a gente usa para falar sobre Trindade, não é o melhor exemplo, mas eu vou dar esse exemplo porque é bem conhecido, então fica mais fácil para vocês entenderem aí. A água é gelo, a água é vapor, né? Como assim? A mesma coisa ou não é? Mas quando a gente vai pegar a água, o líquido, em estado líquido, a gente vai ver que tem uma substância. Qual é a substância? H2O. Né? Mas está lá, o gelo também é H2O, mas porque um é líquido, o outro é sólido, enfim. Claro que essa forma de dizer não chega nem perto do que é a Trindade mesmo. Mas a gente está passando apenas uma visão panorâmica, enfim. Então, quando esse problema do homoiúsios, né, a mesma substância diferente e tal, chega aqui em Éfeso, houve a necessidade de dizer que Maria era mãe de Deus. Não por Maria em si, mas por causa de Jesus. A fé, a crença, né, legítima de que Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem, era tão forte que aquele que nasceu ali de Maria foi Deus. Né? A Igreja Católica, como nós, né, respeitamos, né, a vertente, enfim, nós somos católicos apostólicos romanos, tá? Mas existe muita diferença, pessoal, entre a crença popular na Igreja Católica, entre o que muitos padres ensinam em suas igrejas e entre a teologia oficial do Vaticano. O Vaticano, o Papa Bento, enfim, quando veio aqui o Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil, ficou
assim, estarrecido com muitas crenças que bem diferentes da Igreja Católica. E Maria, de fato, ocupa um lugar especial na teologia da Igreja Católica, especial. Ela tem essa concepção de ser, né, a mediadora, medianeira, né, como se diz, mas Maria também é considerada como um veículo para trazer Deus à Terra, para trazer Jesus à Terra. Ela não é colocada em termos de divindade, a mãe divina de Deus, nada disso. Na teologia oficial, não. Nem que Maria foi esposa do Espírito Santo, não, nada disso. Isso aí é uma crença que se desenvolveu no catolicismo popular, correto? Ok? Então, no catolicismo, no concílio e na tradição, catolicismo oficial, digamos assim, a mãe, o concílio de Éfeso foi importante por dizer que não há como fazer a divisão entre aqui quem nasceu foi Jesus homem, quem fez milagre foi Jesus Deus. Não. Nós também não acreditamos assim. Nós protestantes sabemos que todos os atos de Jesus, andou sobre as águas, comeu, sofreu, tudo foi um ato dele como homem e como Deus. Nesse sentido, olha só, nesse sentido, poderíamos dizer sim, Jesus é Deus, nasceu da Virgem Maria, certo? A Bíblia fala que ela era virgem, nasceu da Virgem Maria, portanto, Maria nesse sentido é mãe de Deus. Foi usada como veículo para trazer Deus ao mundo. A gente não teria problema nenhum em dizer Deus se manifestou através de uma sarça ardente, certo? E se Deus descesse em uma nuvem, vamos colocar aqui o próprio Deus, é claro que a gente usa uma construção, uma metáfora para dizer que Deus desceu em uma nuvem para vir à Terra, a gente não diria, ele está em uma nuvem, a nuvem de Deus, né? Nesse sentido, Maria, como um veículo, foi a mãe de Deus. Não que ela tivesse condição de gerar a divindade, mas a divindade foi para o ventre dela por vontade do próprio Pai, do próprio Deus. Então, foi gerado ali por Deus, né? E foi conduzido através de Maria. Nesse sentido, então, o Concílio de Éfeso afirma Mãe de Deus e em hipótese nenhuma dá para separar divindade de Jesus, humanidade de Jesus. Sempre as duas estão juntas ali. Jesus, homem, que morreu, que curou, né, que sofreu, que fez os milagres. Jesus, Deus, que morreu, que sofreu, que curou, fez milagres. Tá? Então, os dois estavam ali na pessoa de Jesus, correto? Essa foi a questão do Concílio de Éfeso. Terceiro, ou melhor dizendo, quarto, né, que a gente olhou os dois concílios aqui juntos. Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia é uma espécie de continuação de Éfeso, pelo menos na causa de Nestório. Agora, pessoal, presta atenção no seguinte. Nestório e Cirilo. Cirilo era representante do Concílio de Calcedônia, né, do concílio que saiu vitorioso. Eu vou colocar aqui alguns detalhes para vocês entenderem o porquê dessa questão do nestorianismo. Tá? Olha só. Cirilo falava grego e Nestório falava o quê? Desculpa, Cirilo falava latim, Nestório grego. Nesse sentido, o que vai acontecer aqui? Quando um falava sobre hipóstase, eu vou colocar aqui em português mesmo,
com as letras, na verdade, transliteradas, né? Esse aqui não é português, né? Esse aqui é grego, mas eu estou colocando com as letras latinas, né? E estou escrevendo em latim, então eu vou escrever com um T aqui, substância. Esse aqui é latim, tá? Substância. Hipóstasis e substância. Hoje em dia nós olhamos para a teologia e dizemos que Jesus é uma hipóstase, que é uma pessoa, tá? Uma pessoa, uma hipóstase, e duas substâncias, ou seja, uma pessoa só, está aqui a pessoa, só que essa pessoa é composta pela essência, pela substância, né? Humana e divina. Eu fiz aqui uma forma bem diferente aqui para a gente entender isso aqui com as cores, né? Então, não dá para a gente desenhar aqui a Trindade, obviamente que não. A gente não vai fazer nenhuma representação de Deus aqui via imagem. Mas hipóstase e substância. Agora, onde estava o problema para a gente entender aqui a questão de Calcedônio? O problema estava no seguinte: o que significa hipó ou hipó e o que significa sub? Vocês veem que é a mesma coisa no latim e no grego. Hipó significa abaixo. E substância também. A gente fala sobre hipoglicemia, quando há uma queda na hipoglicemia, né? Então, tudo que a gente fala sobre, por exemplo, hipótese, a tese que está por baixo sustentando, né? Então, essa é a ideia de hipóstasis, estar por baixo, assim como substância, né? Sub também significa por baixo, né? A seleção sub-20, né? Abaixo de 20, enfim. Só que, prestem atenção no seguinte, pessoal. Por volta de 1990, antes na verdade, mas em 1990, a Igreja Católica reconheceu que as deliberações em relação a Nestório foram injustas no seguinte. Ele dizia que Jesus era uma pessoa. E pessoa, ele queria dizer hipóstase. Isso que ele falava, é uma pessoa, uma hipóstase. Só que a igreja latina, o que fez? A igreja latina verteu simplesmente. Hipó significa sub, stasis, estar, né, permanecer, enfim. Então, a igreja latina interpretou que Jesus era uma só substância, que Jesus não era Deus. Como assim? Você está entendendo? Enquanto que usou-se o termo hipóstase para falar que é uma pessoa, a igreja latina verteu hipó por sub, stasis por instância, e chegou-se à conclusão de que era uma substância, ou seja, se é uma substância, ou é divino ou é humano. Tá? Então houve esse erro aí, um erro filológico, que complicou a questão de Nestório. Só que o Concílio de Calcedônia, pessoal, foi enfático em defender aquilo que nós cremos hoje. Tá? O Concílio, claro que o Concílio estava certo, mas essa confusão aqui que o Nestório da Igreja do Oriente, que ele não foi compreendido. Ele quis dizer a mesma coisa que a Igreja do Ocidente estava falando, né, que a Igreja Latina estava falando a mesma coisa. Mas, infelizmente, ele não foi compreendido por uma questão linguística, por uma questão aí de letra, né, de linguagem, de idioma, enfim.
Então houve essa confusão. Mas por quê? O que faz de Calcedônia tão especial? O que faz de Calcedônia tão especial é não apenas o valor que se dá na doutrina, que se dá à doutrina confessada aqui, tá? Vamos colocar aí a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, de que maneira a igreja, né, naquela época defendeu com unhas e dentes essa crença, de que maneira resgatou-se os versículos bíblicos, de que maneira explicou acima de tudo como que Jesus era homem, como que Jesus era Deus. Aí que vem as palavras, as grandes palavras da nossa fé, da nossa teologia. Ele é homem como? Através da substância. Ele é Deus como? Através da substância. São duas substâncias, duas essências e uma pessoa. Na pessoa de Jesus, estão conjugadas essas duas substâncias, correto? Então, o valor que vai se dar na declaração de Calcedônia é muito interessante. A gente percebe que até esse ponto, sempre, nós podemos ver tudo que vai estar acontecendo, tudo que acontece, tudo que vai acontecer na teologia. E a gente percebe também que nós, enquanto protestantes, confessamos a mesma coisa que Calcedônia confessou. Né? Confessamos a mesma coisa que o credo de Nicéia e de Constantinopla confessaram. Esses dois credos confessaram. Nós acreditamos assim, certo? Então, por hoje a gente concebe essas 4 grandes reuniões, esses 4 grandes concílios da igreja, e na próxima aula a gente vai continuar com o concílio de Constantinopla até o concílio de Constantinopla II até o concílio de Constantinopla IV. Por hoje, pessoal, é só um tempo para vocês digerirem bastante essas informações que são muito preciosas, muito valiosas, são informações grandes, né, que a gente tem aí, homoúsios, né, ousia, substância, essência, como assim? Então, hoje a aula foi bem dinâmica e com vários conceitos, talvez novos para vocês, mas ao longo da semana, até a aula que vem, você vai ter condições de aprimorar aquilo que você leu, você já vai ter uma ideia para onde seguir, né? Eu vou seguir para onde agora? Como assim? O que vai, né? Como que a gente vai resgatar isso tudo? Como que eu vou amarrar tudo isso? A gente faz essa amarra refletindo ao longo da semana sobre esses temas históricos da igreja que são muito importantes. E não se esqueça de fazer sempre uma comparação. O que estava acontecendo ao longo dessa data? O que estava acontecendo ao longo desse período aqui na igreja cristã? Ok? Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima aula, se Ele permitir.